Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado, santificado, exaltado, glorificado seja o Cordeiro de Deus, é aquele que nos ensina que Ele nos dá a paz não segundo o mundo o dá. Ele é aquele que pode estar o tempo que for em que nós temos paz em nós, porque Ele é aquele que nos testifica, né? O Espírito Santo comunica ao pneuma, o fôlego de vida, né? Que estamos sendo cumpridores através do seu Espírito, quando ouvimos as suas advertências e perseveramos no caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Quando Jesus, né, entra naquele templo, ali na purificação do templo, que ele pega uma espécie de um chicote e derruba ali a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendiam pombos, e diz, não fazeis da casa do meu pai, né, de comércio, está escrito, a casa do meu pai é casa de oração. Jesus ali irou-se, né, porque o zelo da casa do Pai, né, lhe consome a ira, como está escrito. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim como aquele povo também demonstrou a Ele, né, quando ali Judas, o Iscariote, o entrega, e eles vêm com porrete, ali com paus, né, e ele disse, por acaso estáis vindo atrás de um ladrão? Não tive eu ensinando a vós todos os dias no templo? Não aprendestes as Escrituras? A verdade, Jesus, ele com as virtudes que ele tem, ele é longânimo, né? Grande é a sua longanimidade pela paciência que ele tem com os filhos da desobediência, né? Que são cheios de hipocrisia, cheios de fazem aparência exterior, né, de ovelhas, né, de humildade, mas o seu interior é como um lobo feroz. O interior está cheio de rapina, está cheio de imundícia. Aquele que tem um dom de justiça, aquele que através do exercício constante da fé exerce o direito, a justiça e a equidade, assim como o Espírito Santo nos ensina a respeito de Cristo, ele também sonda o intento da mente e do coração e sabem daqueles que são meramente um teatro, estão anunciando algo que nada lhe acrescenta para a sua vida, seus dias são abreviados ao invés de prolongados, e ainda está desencaminhando a muitos. Mas Jesus, assim como naquele dia onde ele ali irou-se e usou daquele chicote, ele é aquele que está cuidando do lombo de cada um, a começar por mim, se não estiver de acordo com aquilo que ele me determina. Porque já disse, não falo de mim, falo daquele que coloca a palavra em minha boca. E aquele que achar que é palavra meramente humana, que o Senhor me julgue entre mim e aquele que estiver duvidando. Mas ele é aquele que purifica o templo, ele é aquele que derruba a mesa dos cambistas, ele é aquele que derruba a cadeira dos que vendem pombos, aqueles que estão interessados somente na raiz de todos os males, o dinheiro, né? Porque muitos são os que anunciam algo na rede social somente para ganhar os créditos que lhes são pagos, né?
Já aqueles que perseveram segundo a verdade nem estão preocupados com isso, né? Afinal, são poucos os que seguem as mensagens porque não suportam a verdade. A verdade que é possível libertar, curar, salvar, né? Mas a Bíblia diz que quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar a sã teologia de Cristo. Por isso, não alcançam a purificação e santificação que é pelo lavar da palavra, não pelo lavar de uma água do rio, que é como se toma banho todo dia, lava somente o exterior, mas o interior está como um sepulcro caiado. Assim, a Bíblia diz: há quem se considere puro e não lava da sua imundície, porque não tem o purificar, o santificar da palavra. Como Jesus dizia ali aos religiosos e diz até hoje, aqueles que são meramente como vasos que passam um polimento exterior, passam um esmalte, uma aparência, mas o interior está cheio de imundícia. E ele diz: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é como um sepulcro caiado? Porque a boca fala o que o coração está cheio, né? Se temos em nós a palavra que nos lava, que nos santifica, a boca fala o que o coração está cheio, né? Mas se de onde procede, né, as vossas brigas, aquele que ama a briga ama o pecado, aquele que dissemina contenda entre os irmãos, que é a abominação diante do Senhor, fofoca, né? Fofoca é do diabo. Aqueles que estão nas prostituições, nos vícios, nas drogas, nas bebedices, nas glutonarias, aqueles que exortam, aqueles que anunciam a verdade, embora muitos rejeitem, são aqueles que amam, porque sabem, pelo discernimento, através do exercício constante da fé, sabem o rumo a qual a sua alma está sendo conduzida. Ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E assim como a Bíblia está escrito: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Muitos são os que estão destituídos da glória de Deus. Muitos são os que suas palavras, se colocadas na balança, não têm peso nenhum, não têm valor real, porque estão destituídos, porque perderam o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus e a Cristo. Já não teme como pode alcançar sabedoria. Entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Ninguém pode produzir bons frutos por si mesmo. Como ele sempre nos ensina, uma árvore boa não produz maus frutos, e inversamente uma árvore má, bons frutos, e pelos seus frutos os conhecereis. Muitos estão sendo conhecidos pelos seus frutos, onde ele diz: produzis frutos dignos de arrependimento, é o que ele espera. Lhe pediam um sinal, e ele dizia: o único sinal, eu que quero um sinal de vós, o sinal de Jonas, um sinal de arrependimento, do qual ele, com uma simples palavra, após corrigir diante do Senhor, porque estava determinado para ir para Nínive, ele foi para Tarsis, e após estar no coração dos mares 3 dias e 3 noites, do qual também o Filho do Homem esteve, ele anunciou: dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. E assim
o povo se arrependeu, desde os mais novos aos velhos, até os animais. Tudo que Cristo quer de nós é o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mas muitos são os que perseveram segundo o espírito do erro. É um espírito de entorpecimento, para que não se arrependam e para que colham as suas obras infrutíferas. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Nada passa desapercebido dos seus olhos. A palavra diz que, ainda que tudo que for dito nas trevas é revelado na luz. Ainda que algo passe desapercebido, quando houver o tribunal de Cristo, ali nem um ponto e nem uma vírgula passará. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Ele mesmo dizia: por que me chamais de Senhor, se não façais aquilo que eu vos ensino? Como ele dizia a respeito dos anciões: façais aquilo que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Porque aquele que é somente ouvinte e não praticante, engana-se a si mesmo. Grande é a queda e a ruína. E o Cordeiro de Deus está irado por conta da desobediência, por conta que são tempos de indignação, tempos de apostasia, tempos de esfriamento, para que se cumprisse a Escritura. Assim como tudo há um propósito debaixo do sol, um tempo apropriado, a Bíblia diz que os ímpios, Deus os criou para o propósito do juízo, né? Tudo tem um propósito, para que aqueles que perseveram, os pecadores penitentes, né? Para que eles caiam em suas próprias ciladas, em suas próprias armadilhas, para que eles caiam na própria cova que eles abriram para o próximo, porque não está cumprindo o amor ao próximo, se o seu interior é só ódio, dissensões, brigas, e ainda com fala mansas tenta lubridiar a muitos, aqueles que são fracos na fé. E ai daqueles por meio dos quais vêm os escândalos, daqueles que escandalizam os pequeninos, aqueles que creem em Jesus Cristo. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Porque há mais esperança para um cão vivo do que um leão morto. Há mais esperança para o tolo do que para o insensato. Porque o tolo ainda há tempo de se arrepender e perseverar na fé, que tem que ser do início ao fim. Já o insensato, por ter abandonado a fé, porque suas obras não são mais frutíferas, são obras de injustiça, as suas primeiras obras não são possíveis de o salvar. Naufragou na fé, porque obras e fé caminham juntas, lado a lado. E grande é a queda e a ruína, já como temos contemplado de muitos e outros que estão por vir, porque dele não se permite zombar. A Bíblia diz que dos zombadores, dos insultadores, daqueles que apontam o dedo aos santos, daqueles que nada se justificam, porque somos justificados pelo elo da perfeição, não justificamos a nós mesmos. Ele mesmo diz: se busco honra e glória de homens, nada sou. Assim nós não buscamos honra nem glória, nós simplesmente cumprimos o ID, que é anunciar o Evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que anunciam podridão, aqueles que anunciam aquilo que anunciam e não praticam, né,
Ele não vê como os homens vê. Lembrai-vos, ali, quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi, do qual apresenta ali os filhos, né? E ele dizia: este eu já reprovei, eu não vejo como um homem vê. Embora se apresente com uma aparência exterior agradável, o interior, que está como sepulcro caiado, ele reprova aqueles que perseveram segundo o espírito do erro, daqueles que não têm o temor, não têm reverência, daqueles que não têm zelo de edificar pelo alicerce que já foi lançado, que é o Evangelho. Daqueles que, numa mente cauterizada, já não conseguem mais ter a revelação. A Bíblia diz que até o que pensam que tem, lhes será retirado. Porque o dom supremo é o amor, é a piedade como fonte de alegria, não como fonte de lucro. E sem o amor não se opera os dons que são irrevogáveis, a forma correta de operar. E o embrutecimento do coração a cada dia mais petrificado, não se consegue ouvir as verdades. Os ouvidos não têm mais ouvidos, tendo ouvidos, mas não ouvem, tendo olhos, mas não vejam. É como nos tempos de Eli, que a luz foi se apagando. Apocalipse ensina: compra colírio para ungir os vossos olhos, para abrir a sua cegueira. Compra o ouro puro, refinado, compra a sabedoria do alto, que é mais valiosa daquilo que vós dais valores, a raiz de todos os males, a quais servis ao Mamon. Compra vestes para tampar a vossa nudez. A Bíblia diz: podeis confeccionar roupas com teias de aranha, pois muitos estão vestidos com roupas de teias de aranha, que não dá para tampar a nudez, porque as obras são de injustiça. As vestes daqueles que são santos, do linho fino, que perseveram segundo a Cristo, que não gloriam de nada, é o linho fino, o linho da justiça, pratica a justiça, ouve as verdades de Cristo e o glorifica, agrada de ouvir a verdade, ao invés de rejeitar, igual a muitos fazem. Em mais um dia, amados, perseverai na exortação, porque sábio é aquele que ganha uma alma, sábio é aquele que exorta a verdade da qual é possível salvar. Mas aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já muitos não iriam suportar. Jesus diz: tem ainda muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não poderias suportar, porque muitos não estão aptos a viver na verdade. Aquele que ouve a verdade e agrada é aquele que a pratica, mas aquele que rejeita esta verdade é aquele que vive não segundo aquilo que ouve e fala, mas segue segundo o padrão deste mundo. E aquele que envolve meramente doutrinas humanas, filosofias impossíveis de o salvar, está indo com a alma rumo à condenação. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. E assim, mais um dia, perseverai na luz. Não tem 12 horas o dia, perseverai na luz, porque muitos já estáis em treva e destituídos estão da honra e da glória de Deus. Mas aquele que perseverar na luz até o fim, ele é riquíssimo em honra, glória e imortalidade. Ele não divide com homens, mas compartilha a um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza.
Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.